Fala galera que acompanha o Portal Aeroflap, hoje estamos aqui para falar de um assunto muito legal. Recentemente a Embraer completou 50 anos. Sim, a Embraer, aquela que você conhece, a empresa brasileira. Ela já foi pública, mas hoje em dia ela é privada, para quem não tem essa informação ainda na cabeça. E aqui nós vamos contar resumidamente a história de uma das maiores empresas e mais tecnológicas do Brasil. Vamos lá acompanhar com a gente do Portal Aeroflap? O primeiro avião criado pela Embraer, e na verdade que nem foi criado pela Embraer, foi o Bandeirante. O Bandeirante é um avião regional com capacidade para mais ou menos 10 a 12 passageiros, e toda a história do Bandeirante começou no CTA, que é um Centro de Desenvolvimento Técnico da Aeronáutica, e no CTA esse Bandeirante foi desenvolvido por técnicos locais e a Embraer foi criada para produzir o Bandeirante em série. Desde a criação do Bandeirante, que começou em 1965, até a certificação e implementação do avião nas rotas comerciais, que foi ali no início da década de 70, a aeronave recebeu diversas modificações pela própria Embraer. Essas modificações eram para tornar o Bandeirante um pouco mais atrativo para o mercado internacional. E na verdade eles conseguiram isso, porque o Bandeirante ele foi um avião desenvolvido especialmente para cobrir rotas que ainda não eram exploradas no interior do nosso país, que naquela época não era tão grande assim, só mesmo em tamanho. Direto do Bandeirante, que foi um projeto tocado pelo governo, nós temos outro projeto tocado pelo governo, na verdade vendido pela Embraer até hoje, claro, com diversas melhorias, que é o Ipanema, um avião agrícola especializado para fazer pulverizações de plantações, e era uma necessidade na época ter um avião nacional que seria capaz de fazer isso, e a Embraer produziu o Ipanema, produziu e projetou, né galera, o Ipanema, que é um avião que é um marco na história da empresa. Hoje em dia esse avião é produzido pela unidade chamada de Neiva, Embraer Neiva, que também nós vamos contar a história um pouco mais para frente. O terceiro projeto da Embraer, como não poderia deixar de ser, também é um projeto do governo, é um projeto financiado pelo governo, que é o Embraer Chavante. E como dissemos no início desse vídeo, a Embraer era pública naquela época, ela foi criada como uma empresa pública e, portanto, esses projetos faziam sentido. O Chavante era um caça-treinador para a FAB, derivado de um projeto italiano que fez muito sucesso na FAB, foi operado até 2005, quando foi então aposentado, e também marcou a história da Embraer como o primeiro avião a jato produzido pela empresa. Um avião aí que com certeza trouxe muito know-how para a Embraer, e também nós vamos falar de outro projeto militar que trouxe muito know-how, mas daqui a 10 anos. Já em 76, a Embraer começou a fabricar o conhecido Xingu em série, para entregar ao mercado, um avião que demorou um projeto de 2 anos, já voltado para a aviação executiva, já tornando já o terceiro braço da Embraer, sendo assim, porque a Embraer começou com um braço meio militar comercial. O projeto do Bandeirante derivou para um projeto de avião comercial, apesar de ter sido operado e até hoje é operado pela FAB, e depois a Embraer teve esses projetos mais, vamos dizer assim, militares, com o Chavante. Agora temos um braço também de aviação executiva, que é o Embraer Xingu, um pequeno turbo-hélice com capacidade para transportar de 7 a 10 passageiros. E a aeronave necessitava de 2 tripulantes, mas se destacava por ter uma motorização muito moderna e aviônicos igualmente. A década de 80 foi muito importante para a consolidação da Embraer no mercado internacional. E com certeza um desses aviões que todos lembram quando falamos da Embraer da década de 80 é o Embraer Brasília, também conhecido como EMB 120 Brasília, que é a nomenclatura oficial desse avião. Aí já é um avião um pouco maior, foi o primeiro avião pressurizado da Embraer depois do Xingu. O Xingu foi um dos primeiros aviões pressurizados, mas era voltado para o mercado de aviões executivos. Já o Embraer Brasília foi o primeiro avião para operar na aviação comercial, nas companhias aéreas, pressurizado e produzido pela Embraer. Também é um avião turbo-hélice, assim como o Bandeirante também era turbo-hélice, claro, com uma potência um pouco maior já, capacidade de transportar até 30 passageiros, uma capacidade muito boa, aviônicos muito modernos e que com certeza marcou a história da empresa. Em declaração oficial, vale ressaltar que a Embraer disse que produziu mais de 350 aeronaves Brasília e muitas delas voam até hoje, inclusive muitas companhias aéreas como a SkyWest gostavam de operar o Brasília nas rotas regionais dos Estados Unidos. Também foi um avião bastante operado aqui no Brasil, nas rotas regionais, na época da Rio Sul, na época da VASP, na época da Transbrasil. Inclusive a Transbrasil usou muito na época
na que era chamada de Interbrasil, né, que é o braço regional da Transbrasil, e com certeza foi um avião que fez a diferença na época, mas infelizmente hoje já é um pouco ultrapassado. Como eu disse no início dessa segunda parte do vídeo, a década de 80 foi um marco incrível na história da Embraer, e nós temos um outro projeto muito importante. Além da Embraer ter comprado a Naval nessa mesma década e passado a produzir aviões da Piper em conjunto com a fabricante Naval, né, que era brasileira, aproveitando todo o know-how dessa pequena fabricante de aviões, conhecida também pelo Paulistinha. A Embraer também teve como sucesso mercado, né, militar, o T-27 Tucano, um avião que turbo-hélice de um motor só, preparado para ataque leve, ataque ao solo, treinamento de pilotos, e que foram produzidas mais de 600 unidades só do T-27 Tucano desde então. Essa aeronave deixou de ser produzida porque nós vamos falar de um outro projeto, uma novidade da Embraer, que foi lançado logo depois. Com certeza, a vida da Embraer na década de 90 não seria mais fácil se esse projeto não tivesse ocorrido dentro da Embraer. Naquela época, na década de 80, 1984, 85, a Embraer ainda era uma empresa pública, algo que continuou até 1994. Nessa época, a Embraer produziu em conjunto com uma fabricante italiana, em parceria, né, entre o Brasil e a Itália, o chamado caça AMX, que opera até hoje na FAB, que trouxe know-how incrível para a Embraer na produção de componentes de fly-by-wire, de sistemas de controle de avião, de modernidade de controles de avião, né, de cockpit e tal, algo que foi essencial para a sobrevivência da Embraer na década de 90. A década de 90, apesar de vários projetos que ocorreram ali no fim da década de 80, a Embraer não estava conseguindo muito se achar no mercado, e a partir de então a empresa entrou em uma pequena crise financeira que não conseguia ser mitigada pelo governo brasileiro. Como todos sabem, nós tivemos uma crise de inflação no país entre 89 e 88, mais ou menos também, até 93, 94, quando foi estabelecido o Plano Real. Em 94, a Embraer foi privatizada, foi literalmente vendida para um grupo privado para melhorar sua capacidade de produção, sua capacidade de projetos, a rapidez de trabalho da empresa e muito mais. Na segunda parte, nós abordamos um pouco da tecnologia do AMX. Essa tecnologia foi muito importante, combinado com a tecnologia do Brasília, trouxeram um know-how muito grande para a Embraer, e a Embraer produziu seu primeiro jato destinado à aviação comercial exatamente nessa década. Em 1995, a Embraer lançou ao mercado o ERJ-145, o seu primeiro jato destinado para aviação comercial, movido por motores a reação, com uma aviônica extremamente moderna, que foi usada até nos E-Jets de primeira geração. Aviônica semelhante, né? Claro, não é a mesma coisa, mas esse jato deu escala para a empresa. Ao todo, na família ERJ foram produzidos 3 modelos na família inteira, né? Tem um 140, o 135, além do 145, que nós já citamos aqui. Esse foi um jato operado por 36 companhias aéreas em 26 países, foi utilizado no Brasil, é utilizado até hoje nos Estados Unidos. É um jato realmente importante, com capacidade para até 50 passageiros na versão 145, e que fez a diferença na história da Embraer. Para fechar a década de 90, a Embraer ela aprimorou o seu chamado Tucano, né, o T-27, e criou o A-29 Super Tucano, uma aeronave com mais capacidade de carga, com mais potência de motor e também com uma capacidade de missão melhor, desenvolvida para a aviação militar, um novo produto da Embraer na aviação militar, muito vendido para a FAB gostou muito desse avião, e até hoje a FAB opera com o Super Tucano, inclusive com a Esquadrilha da Fumaça tendo que operar também esse avião. No final da década de 90, a Embraer também estava envolvida, já capitalizada, né, e privatizada, a Embraer estava envolvida em outros 2 projetos que mudariam todo o destino e o futuro da empresa. Esses projetos seriam o E-Jet, de primeira geração, né, que todos nós conhecemos. Aqui no Brasil a Azul opera com esse avião, lá fora é operado por diversas companhias aéreas, nós não temos nem a quantidade certa assim para dizer, porque cada dia que passa, até hoje, atualmente as companhias estão começando a operar com os E-Jets de primeira geração, aproveitando também a desvalorização do preço do avião, e foi um avião que marcou a história da Embraer, ao mesmo tempo que a Embraer entrava com força na aviação executiva, transformando aquele seu RJ tão moderno em um jato executivo chamado de Legacy 600. Enquanto o Legacy 600 chegou em 2001 ao mercado de jatos executivos, né, vamos dizer assim, o E-Jet chegou em 2002 ao mercado de jatos comerciais. A partir de 2002 ele foi disponibilizado para entrega às companhias aéreas, e realmente ele fez diferença. O primeiro modelo a ser lançado pela Embraer foi o 170, que já não está mais em produção. O que está em produção agora foi o 175, que também é um jato que já foi atualizado e até hoje é encomendado e comprado pelas companhias aéreas, principalmente dos Estados Unidos.
Ao todo, a Embraer produziu mais de 1.520 jatos executivos da linha E-Jet de primeira geração, e ainda a gente tem a segunda geração, que foi lançada há pouco, as entregas também começaram há pouco. Como eu disse antes, os anos de 98 e 99 marcaram uma transformação da Embraer para um novo milênio. E nesse milênio, a Embraer reforçou ainda mais sua carteira de jatos executivos, lançando novos modelos como o Phenom 100 e o Phenom 300, lançados em 2008, uma novidade da empresa depois de se capitalizar com os E-Jets de primeira geração, e terminar as vendas do ERJ, que já estava quase saindo do mercado. A Embraer lançou o Phenom 100 e o Phenom 300, que são jatos executivos de pequeno porte e de um mercado que é extremamente movimentado, que vende muitas unidades. O Phenom 100 e o Phenom 300 marcaram vários anos de liderança nas vendas de jatos executivos nas categorias a que pertencem, O Phenom 100 ele consegue transportar de 6 a 9 passageiros, enquanto o Phenom 100 consegue transportar de 8 a 10 passageiros. Juntamente com o Phenom 100 e o 300, a Embraer vendia naquela época o conhecido Legacy 600, que nós já falamos aqui nesse vídeo. E antes mesmo desse Phenom 100 e o 300, nós tivemos o Lineage 1000, que é um avião executivo com interior totalmente VIP, que até o governo brasileiro opera atualmente, totalmente derivado da linha E-Jet de primeira geração, Um jato aí com tanques extras, capacidade de autonomia bastante superior, até quase 9.000 km de voo, além da sua base. É um jato com um interior totalmente personalizável, pode levar de 10 até 25, 30 passageiros, depende de como o cliente quer a aeronave, depende do que ele quer, e realmente foi um jato que, apesar de vender poucas unidades, marcou aquela capacidade da Embraer de entrar de vez no mercado executivo com um produto de grande porte, um produto de médio porte, que é o Legacy 600, e um produto de pequeno porte, que é o Phenom 100 e o Phenom 300. Antes de lançar a sua linha E-Jet de segunda geração, que com certeza fez uma diferença bruta no mercado de aviões, a Embraer lançou outros 3 produtos que também marcaram outros mercados que a companhia atua. O jato executivo Legacy 500 trazia novas tecnologias para a Embraer que depois fariam totalmente diferença, novamente falando isso. Toda a tecnologia do Legacy 500 e do Legacy 450 seriam implementadas praticamente iguais no KC390, desenvolvidos todos na primeira metade da década de 2010 que nós estamos passando no momento. E o primeiro voo do Legacy 500 aconteceu em 2011, seguido pelo primeiro voo do Legacy 450 em 2013. Essas aeronaves com certeza fazem diferença porque eles entram no mercado entre o Phenom 100 e o Phenom 300 e o agora já conhecido Legacy 650 atualizado, que foi atualizado também pela Embraer antes de entrar nessa década de 2010. Destaque para um projeto da Embraer dessa década que é muito moderno e tecnológico, puxando inclusive algumas tecnologias do Legacy 450 e do 500, que é o Embraer KC390, que é uma aeronave cargueira e multifunção. Ela também tem capacidade de reabastecer caças e aviões militares, tem capacidade de transportar carga, tem capacidade até de combater incêndios em matas, como ocorreu recentemente na Amazônia. O KC390 também tem, inclusive pousar também em pistas não pavimentadas no meio de uma Amazônia. O KC390 é um projeto disruptivo feito a partir de um pedido da FAB e fez seu primeiro voo em 2015 e a primeira entrega vai ser ainda esse ano. Assim como o KC390 renovou a capacidade da Embraer, a Embraer precisou se renovar para produzir uma segunda geração dos E-Jets. O projeto dos E-Jets de segunda geração começou em 2013. O primeiro voo dos E-Jets, apesar de ser 70% diferente, ser um projeto quase que totalmente diferente, eles aproveitaram só a fuselagem, mesmo assim eles aumentaram. Continuou com 3 aviões na família, um 75, um 90 e um 95, e o primeiro voo do 190 foi em 2016, marcando assim a estreia dos E-Jets no mercado de aviação comercial. Ao todo, a Embraer já recebeu mais de 300 encomendas para a segunda geração do E-Jet, inclusive de companhias aéreas como a Azul e a KLM. E com certeza, os E-Jets de segunda geração são 15% mais econômicos, eles são excelentes em comparação com os E-Jets de primeira geração, e eles têm um custo por assento ainda mais baixo do que a primeira geração. De acordo com informações que a Azul passou à equipe do Porta Aeroflávio, o 195 de segunda geração conseguirá ter um custo 26% menor por assento e por passageiro em comparação com o E-Jet que a mesma companhia opera, mas só que de primeira geração. E para fechar essa lista de história dos aviões aqui, da Embraer, e por ordem meio que cronológica, também temos a linha Praetor 500 e 600 ao mercado de aviação executiva, são aviões baseados no Legacy 450 e 500, só que esses aviões eles têm um alcance ampliado, eles têm tanques extras, eles foram bastante reformulados para oferecer uma autonomia que
se não me engano, vocês puderam até acompanhar no canal recentemente nossos vídeos voando no Praetor 500, é uma das maiores em comparação com o tamanho da aeronave. Assim como o Legacy é capaz de transportar ali, se você pegar o 450, né, é capaz de transportar de 8 a 9 passageiros até 13, 14, nós também temos a mesma capacidade de passageiros no Praetor 500, no 600, e apesar disso, o que mudou bastante foi o combustível, a capacidade de combustível e também o peso máximo de decolagem desses aviões por causa do combustível, né, galera? Então é isso, pessoal, essa foi a história da Embraer, um resumão dos 50 anos da empresa, passando por todos os aviões que a empresa lançou até então. Deixamos um pouco ali os aviões da Piper de lado, porque eles não são projetos originais da Embraer. Então, ok, pessoal? Muito obrigado quem acompanhou esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até mais.